Que tratamentos existem para a hiperplasia prostática? A hiperplasia prostática é uma patologia muito comum em homens de meia idade. É necessário diferenciar se é benigna ou maligna em seu diagnóstico, para estabelecer um tratamento adequado. A hiperplasia prostática é o termo médico, que se refere ao aumento do tamanho da próstata em homens acima dos valores normais. É muito importante diferenciar se é uma hiperplasia benigna, ou seja, quando a glândula cresceu apenas, e não há alteração em sua função, exceto pela possível compressão que esse órgão pode exercer sobre outras estruturas. Por outro lado, a hiperplasia maligna da próstata refere-se ao carcinoma in situ. Além disso, a idade do paciente é um fator importante a ser levado em consideração. Isso é explicado porque o tamanho da próstata nem sempre é o mesmo. Disse que depois dos 40 anos é quando a glândula aumenta de tamanho. Por esta razão, qualquer homem acima desta idade que apresente sintomas de compressão da próstata deve consultar o médico para confirmar se é uma hiperplasia e estudá-la em profundidade. Quais são os sinais e sintomas? Clinicamente, não podemos saber se é uma doença benigna ou maligna baseada na história e no exame físico do paciente. Sempre devem ser realizados exames complementares para confirmar a natureza da doença. No entanto, a sintomatologia mais comum é a seguinte: dor ao urinar, incapacidade de urinar, presença de sangue na urina. Este sinal é conhecido como hematúria. Necessidade de urinar com muita frequência e em pequenas quantidades, mais usual à noite. Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga após urinar. Fluxo de urina irregular durante a micção, com interrupções ou gotejamento. Sensação de urgência para urinar. Esses sinais e sintomas podem ser confundidos com os da infecção urinária. É por isso que é tão importante ir ao centro médico para consultar um especialista, seja qual for a patologia. Como a hiperplasia prostática é diagnosticada? Primeiro, devemos levar em consideração os sintomas do paciente e seu histórico médico. Como já dissemos antes, se for um homem de meia idade, deve-se fazer uma triagem para o câncer de próstata. Isso é especialmente relevante se houver antecedente pessoal ou familiar de câncer de próstata, ou qualquer outro tipo de câncer. Em seguida, um exame físico completo, que inclua um toque retal. Durante o toque, podem ser observadas as diferentes anormalidades no tamanho da próstata. Existe um exame simples no momento de estabelecer o diagnóstico: o antígeno prostático específico, também conhecido como PSA. Esta substância é um marcador que pode ser obtido em um exame de sangue. Desta forma, evitamos submeter o paciente a testes mais desconfortáveis ou dispendiosos, se não for necessário. Também pode ser acompanhado por um teste de imagem. Sempre tem-se como primeira opção o uso do ultrassom durante a ecografia. Outros exames de imagem podem oferecer melhor resolução. Mas, por ser a região genital, podem ser emitidas radiações que afetem a fertilidade do homem. Por isso é que se prefere o ultrassom. Qual é o tratamento da hiperplasia prostática? O tratamento desta patologia depende da origem. Quando se trata de um processo benigno, é simplesmente necessário corrigir a compressão que a próstata exerce sobre outras estruturas, uma vez que os sintomas afetam o estado psicológico do paciente com muita frequência. Por outro lado,
Se o tamanho da glândula for considerável, pode-se considerar a cirurgia de ressecção, para eliminar o excesso de tecido. Outra opção é ampliar a uretra para facilitar a micção, ou a cirurgia a laser. No entanto, a cirurgia de ressecção é a opção mais frequente, pois é de fácil execução e oferece bons resultados. Se for uma hiperplasia maligna, o paciente deve ser estudado em maiores detalhes para fazer biópsias, ver que tipo de câncer é, em que estágio está, procurar por metástases em outras áreas, geralmente começa com envolvimento ósseo, etc. Muitas vezes o paciente precisa ser encaminhado para um estudo coadjuvante em oncologia.